E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta com aula de respiração. Eu sou o Jefferson, sou professor de Ciências e Biologia, e na aula de hoje a gente vai abordar a respiração dos organismos aquáticos. Então vamos lá? Pessoal, a respiração dos organismos aquáticos ela ocorre de uma maneira similar aos terrestres, só que, claro, ela vai ter a diferença de que vai ser dentro da água, né? Mas os processos respiratórios, eles são semelhantes. Por que eu digo que são semelhantes? A gente vai ter um processo chamado de difusão. Esse processo de difusão aqui é um processo que ocorre tanto nos organismos aquáticos como nos organismos terrestres. O que é a difusão? A difusão, pessoal, é quando eu tenho um meio que está mais concentrado e a concentração passa para os meios que são menos concentrados. Se você pegar então como um exemplo, um pincel sujo de tinta, a parte que está próximo aqui da cerda do pincel, né, é onde vai haver a maior concentração da tinta. E aqui nos outros lados é a região onde vai haver a menor concentração de tinta. Com o passar do tempo, a tinta ela vai começar a se espalhar por todo o líquido. Claro que se essa tinta aqui for solúvel em água, né? Se ela não for solúvel em água, ela não vai se expandir, né? Ela não vai se misturar. Mas se ela for solúvel em água, ela vai conseguir sim se locomover aqui para as regiões que são menos concentradas. Então, a difusão é um processo onde vai ocorrer a movimentação de substâncias de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Outra forma de você observar isso bem simples é quando você está fazendo suquinho de pacote. Você pega o suquinho de pacote e coloca lá dentro do copo, né? No início, ele vai ficar mais concentrado lá no fundo, né? Ou em cima da borda, se você colocar a água primeiro. Mas depois que você começa a mexer, ele vai começar a se dissolver e começar a se locomover para as regiões menos concentradas. Lembrando que agitar o pincel, no caso aqui desse exemplo que eu dei falando sobre o pincel no copo d'água, vai acelerar o processo de difusão. Mas se você deixar, por exemplo, por um longo período de tempo, vai ocorrer o mesmo processo, embora seja mais lentamente. O mesmo acontece com o suquinho de pacote. Se você colocar lá o suquinho de pacote e deixar por muito tempo lá, vai chegar uma hora que ele vai dissolver completamente. Todo o líquido vai ficar com a mesma coloração, porque eles vão estar totalmente dissolvidos. Então, esse processo de difusão aqui trabalha com gradientes de concentração. O que é um gradiente de concentração? Um gradiente é um lugar, um espectro, né, que vai ter uma diferença de concentração. Aqui vai estar mais concentrado, aqui vai estar menos concentrado. E entre o mais e o menos vai ter o mais ou menos, né? Então, isso aqui é um gradiente de concentração. Então, o gradiente, a substância, ela vai se locomover do mais concentrado para o menos concentrado. O processo de difusão também ocorre com gases, no caso do gás oxigênio e do gás carbônico, que são os gases que vai haver troca para fazer a respiração nos organismos. Então, se você pegar organismos mais simples, como as esponjas e as águas-vivas, né, que são os poríferos e os quinidários, eles são organismos que fazem a respiração por difusão, ou seja, eles não têm nenhuma estrutura que seja específica para respirar. Eles não têm um pulmão, eles não têm uma brânquia, eles não vão ter nenhum tipo de estrutura específica para respiração. Então o gás vai chegar para eles célula por célula, igualzinho a gente faz lá nas briófitas, né? Lembra que nas briófitas também ocorre célula por célula? Aqui também vai ser do mesmo jeito, de acordo com o ambiente que está mais concentrado em direção ao ambiente que está menos concentrado. Então, se a célula que está aqui, ela tem muito oxigênio e essa daqui tem pouco oxigênio, o oxigênio vai andar nesse sentido aqui, do mais concentrado
para o menos concentrado. Da mesma forma ocorre com o CO2. Se nessa célula aqui eu tenho pouco CO2 e nessa daqui eu vou ter muito CO2, o que é que vai acontecer? O CO2 ele vai andar nesse sentido aqui, no sentido do mais concentrado para o menos concentrado. O gradiente de concentração é que vai mandar aí no processo de difusão. O processo de difusão é um processo que ocorre tanto para líquidos como para gases. Tudo bem? Outros organismos, eles vão fazer a respiração no ambiente aquático por meio de brânquias. As brânquias, elas são estruturas que são especiais para fazer a respiração em ambientes aquáticos. No ambiente terrestre, a gente vai ter os pulmões. Os pulmões eles vão ser responsáveis por fazer as trocas gasosas no ambiente terrestre. No ambiente aquático, a gente vai ter as brânquias. As brânquias, pessoal, elas estão presentes tanto em organismos que são invertebrados, ou seja, aqueles organismos que não possuem coluna vertebral, e nos organismos que possuem coluna vertebral, os vertebrados. Então, tanto um quanto o outro podem fazer respiração branquial. A única exigência é que esse organismo viva em um ambiente aquático. Por exemplo, um caranguejo, um siri, eles são invertebrados, né? São artrópodes. E esses daí fazem respiração branquial e são invertebrados. No caso de vertebrados, a gente tem os peixes, tanto os peixes ósseos como os peixes cartilaginosos. No caso aqui, o peixe ósseo e os peixes cartilaginosos representados aqui pelo tubarão. Todos eles vão fazer respiração branquial, embora as brânquias deles estejam em posições diferentes e estruturas diferentes também, mas a mesma estrutura dentro, né? A parte de dentro vai ser igual, eles sempre vão ter brânquias que vão fazer as trocas gasosas. Então, pessoal, as brânquias elas são estruturas filamentosas. O que é uma estrutura filamentosa? Filamentosa é em formato de fio. Eu vou anotar aqui para você. Ela tem forma de fio, ou seja, são vários fiozinhos aqui que vão compor essa brânquia. Isso aí também vai aumentar a superfície de contato com a água. Superfície de contato é o local onde vai haver contato direto com a água. Então, quanto maior, quanto mais espaço tiver nessa brânquia, mais superfície de contato a gente vai ter. Então, é importante que tenha uma ampla superfície de contato. Para quê? Para que o peixe ou outro organismo que tenha respiração branquial consiga fazer suas trocas gasosas sem nenhum problema. Essa brânquia ela é recoberta por um tecido repleto de vasos sanguíneos. Por que isso, professor? Lembra que quando a gente vai fazer o carregamento desses gases, a gente faz através do sangue. O sangue é que vai carregar esses gases tanto para fora quanto para dentro das células. Então, a gente vai precisar que essa brânquia seja bem revestida de vasos sanguíneos para que elas possam realizar com sucesso a sua troca gasosa. E as trocas gasosas elas vão ocorrer por difusão, ou seja, diferenças de concentração. Ela vai sair do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Agora só uma observação. Os peixes, eles vão ter uma diferencinha. Os peixes ósseos, eles vão possuir um opérculo. O opérculo é como se fosse uma tampinha que fica aqui em cima da brânquia. Isso aqui, ó, é a brânquia sem o opérculo. Então, o peixe, ele vai ter o peixe ósseo, no caso, ele vai ter a sua brânquia recoberta por essa estrutura que a gente chama de opérculo. Já os peixes cartilaginosos, no caso aqui eu coloquei um tubarãozinho, ele não vai ter um opérculo, mas ele vai ter essas estruturinhas aqui que a gente chama de fendas branquiais. E aqui dentro vai estar as brânquias desse tubarão e ele vai fazer suas trocas gasosas por aqui. Então o que acontece basicamente a gente tem aqui as brânquias. Quando a água passa por aqui, o oxigênio entra e o gás carbônico
vai sair, certo? Então, o oxigênio entra e o gás carbônico sai através das brânquias, passando por essa estrutura que tem capacidade de fazer trocas gasosas. Pessoal, essa aula foi bem rápida, falando sobre a respiração dos organismos aquáticos. Não é um assunto muito complexo, então, se você ficou com alguma dúvida, eu peço que você me procure o quanto antes para a gente conversar e tirar essa dúvida. Se você achar necessário, assista essa aula mais uma vez ou mande uma mensagem para mim, faça um sinal de fumaça, qualquer coisa para a gente resolver a sua dúvida. Tudo bem? Então, eu fico por aqui e até a próxima aula.